Olá, gente linda, tudo bom? Aqui é a Mayra Pereira, da Pra Ti Bem Feito, e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o novo design do Silhouette Studio V4. Quem aí já estava acostumado a utilizar o V3 e pode de alguma forma estar um pouco perdido onde encontra as configurações básicas do estúdio, nós vamos nesse vídeo procurar lhe ajudar a se encontrar um pouco melhor nesse novo design do Silhouette Studio V4. Vou mostrar para vocês qual a versão que eu estou utilizando. Aqui é a versão Silhouette Studio versão 4.0.623SS. E agora aqui eu vou mostrar algumas ferramentas que nós precisamos utilizar na maioria dos nossos trabalhos. Para começar, eu vou mostrar para vocês onde está a ferramenta de rastreio. O ícone continua com o mesmo desenho e quando eu clico, abre essa janela, assim como qualquer outra ferramenta que eu clicar, vai abrir essa janela flutuante, tá? Que eu posso clicar e arrastar para qualquer lugar do meu programa. Isso é uma novidade do Studio V4. Eu vou aqui utilizar esta imagem muito fofinha que faz parte do kit Chuva de Bênção da Andrea Sato. Vou deixar o link aqui no post para vocês, para quem quiser conhecer mais sobre este kit. E agora, com a minha imagem escolhida, eu vou selecionar área de rastreio, como já fazia no Silhouette Studio V3. Selecionei aqui. E agora eu tenho a opção de preenchimento sólido, que vai preencher toda uma parte de amarelo, e também a opção de contorno. Olha só, ele vai fazer somente a parte do contorno da minha imagem. Eu vou deixar para esse exemplo como preenchimento sólido. E aqui nós temos a opção linear e a opção filtros. Antigamente, para quem usava o V3, estava habituado a utilizar o linear e o filtro alto ou baixo. Nós vamos aqui repetir, né, como sempre, dizer que não existe uma receita de bolo específica quando se está fazendo rastreio, ok? A gente vai mexer conforme nós queremos o resultado do nosso rastreio na nossa imagem, nós vamos fazer uma configuração um pouco diferente uma da outra. Então, não tem um valor exato, coloca 85% de linear e vai fechar certinho na imagem. Não tem como eu dizer um valor preciso para vocês. Então, nós vamos mexendo, principalmente no linear, vamos aumentando aqui até que a minha figura esteja da maneira que eu queira fazer o rastreio. Aqui nós temos preenchido de amarelo. Onde estiver preenchido é onde ela vai realmente entender que tem uma imagem que eu quero fazer a minha linha de contorno para fazer um corte posterior. E aí eu vou trabalhar aqui com o linear. Aqui nessa nossa opção de ferramenta, nós podemos fazer o rastreio, onde vai rastrear várias partezinhas. Deixa eu dar um exemplo. Aqui, se eu diminuir o linear, ó, não ficou tudo amarelinho. Eu vou deixar assim. E aí, se eu clicar em rastrear, olha o que vai acontecer. Ele não fez a linha de corte somente no contorno, no caso do olhinho, olha só. Não fez só o contorno, ele fez também as bolinhas na parte interna, porque eu selecionei a opção rastrear. Se eu quisesse rastrear a borda externa, eu vinha em rastrear borda externa. Aí sim, ó, podem notar que no olhinho, ao invés de rastrear a parte de fora e mais a parte interna, ele rastreou somente o contorno, somente a parte externa. Na maioria dos casos, o pessoal usa essa opção de rastrear borda externa. Mas tem um trabalho que está bem em alta, fica lindo, que é fazer o punch art ou o piercing art. Vai utilizar daí o rastrear, que ele vai fazer a linha de corte pedacinho por pedacinho e depois eu colo pedacinho por pedacinho sobrepondo as partes recortadas.
mas nesse caso nós vamos utilizar rastrear borda externa. Vou colocar aqui o limiar no máximo, e aí tudo aqui ficou amarelo, todo o meu desenho, a minha imagem, e clico em rastrear borda externa, ó. Onde tinha preenchimento amarelo, ficou aqui o contorno certinho. Outra opção, eu vou mostrar nessa outra imagem, que é uma imagem do Google. Eu vou selecionar a área, vou novamente aumentar o limiar, ok? E vou rastrear e destacar. Por quê? Olha só essa imagem. Essa imagem, ela tem um fundo branco. Quando eu for fazer uma sobreposição dessa imagem, desse cupcake em cima de um fundo, por exemplo, de uma arte, vai ficar esse quadrado branco que não fica legal, né? Então, eu preciso tirar esse fundo. Ao invés de rastrear ou rastrear borda externa, eu vou rastrear e destacar. Olha o que ele vai fazer. A imagem ficou aqui sem fundo, eu não fiz linha de corte nenhuma, mas ele separou o fundo da imagem em si. Eu tirei o fundo, então eu não tenho linha de corte, eu preciso rastrear novamente, se for o caso, mas eu fiquei com a minha imagem sem fundo, tá bom? Então, é uma ferramenta muito bacana. Rastrei agora de novo, se eu quiser ter uma linha de corte depois. Agora sim, tá bom? Então, essa é uma ferramenta rastrear e destacar. Vale lembrar que essa versão do estúdio que eu estou utilizando é a versão gratuita, que é a versão que a maioria das pessoas que estão começando no Silhouette Studio utilizam, né? Mas nas versões pagas, nós temos outras opções de rastreio. Por exemplo, no Business, eles colocaram a opção de rastreio por cor e rastreio por marcação magnética. É como uma ferramenta do Photoshop, eu vou fazendo aqui o contorno de onde eu quero fazer o meu rastreio. Eu faço pontinho por pontinho e faço esse rastreio magnético. Ou então, seleciono qual a cor específica que eu quero rastrear. Para quem faz punch art ou piercing art, essa ferramenta é muito bacana, ok? Mas somente nas versões pagas do Silhouette Studio. Quando eu abro um documento aqui no meu estúdio, eu preciso fazer uma configuração de página. E isso que nós vamos mostrar agora para vocês. Esse primeiro ícone à direita é a ferramenta configuração de página. É a janela, na verdade, configuração de página. Dentro dessa janela, que assim, agora o estúdio ele agrupou as ferramentas que são similares, que são da mesma família, ok? Toda a parte, por exemplo, de preenchimento está nessa ferramenta aqui, nessa janela. Tudo relacionado a isso está aqui na ferramenta de preencher. Então, está tudo agrupadinho nesse mesmo ícone, certo? Voltando aqui para a nossa configuração de página, tem tudo relacionado a isso. Nessa janela eu encontro a ferramenta de alterar tamanho de papel e outras coisas, outras opções, grade e também marcas de registro. Vamos começar pela primeira, pelo básico, que é a configuração de página. Eu preciso dizer o tamanho do meu papel, e nesse caso eu vou utilizar um papel tamanho A4. Então eu seleciono o tamanho respectivo do papel que eu estou utilizando. Automaticamente, largura e a altura já ficam configurados. A orientação eu escolho se quero posição, retrato ou paisagem, fica a seu gosto. A parte de base de corte, onde eu seleciono qual o tipo de base de corte que eu vou utilizar nesse projeto. Se eu quero revelar a base, e aí eu vou colocar uma transparência nesse meu papel. E se eu quero girar a exibição e se eu quero mostrar as margens, tanto de corte, que é a vermelha, ou também se eu quero exibir a margem de impressão, que é a cinza. Essa margem de impressão vai aparecer conforme a configuração que você fez aqui na sua impressora e aqui também nas configurações de impressão de página no menu. Essa minha imagem, aqui que nós estamos trabalhando, que eu já fiz o meu rastreio, nós já fizemos esse rastreio, ok? Eu vou agora configurar para fazer uma impressão e posterior corte.
Vou agrupar e vou agora aqui verificar se está no tamanho correto, se está na base certinha que eu vou utilizar nesse meu projeto. Tá tudo certo, mas eu quero fazer uma impressão e corte. Então, eu preciso das nossas marcas de registro, que tem esse íconezinho. Marcas de registro. O padrão é vir como desativado, porque na maioria das vezes, pelo menos para os americanos, eles vão utilizar um arquivo de corte normal num papel liso, num papel que não precisa de impressão. Se eu preciso cortar esse arquivo num papel liso, Color Plus ou o que for, mas que não for impresso, eu não preciso ativar essas marcas de registro. Mas nessa imagem aqui eu preciso, porque eu quero imprimir para depois cortar. Então eu venho aqui e vou ativar. Sempre como tipo 1, que é específico para Camel, Portrait e Curio. A tipo 2 é só quem tem as silhuetes mais antigas, as primeiras original SD. Ok? Então, no caso da maioria de nós vamos utilizar a tipo 1, porque nós vamos utilizar a Camel 1, 2 ou 3, ou Portrait ou Curio. Selecionado aqui. Algumas pessoas não gostam de mexer nas dimensões dessas marcas de registro. Vou dizer o que eu faço há muitos anos, desde a silhuete 1, que foi a primeira silhuete que eu tive. Eu sempre coloco o comprimento no mínimo, a parte grossa, que é a espessura das marcas de registro, eu coloco no máximo, e nas posições eu diminuo também para o mínimo. Uma coisa aí que mudou no Silhouette Studio V3, eu precisava mudar individualmente, uma por uma, das posições das marcas de registro. Agora, aqui no V4, eu tenho como mudar as três ao mesmo tempo. Se eu quiser alterar todas elas individualmente, eu clico em opções avançadas e vou alterar uma por uma, como a gente já fazia antes. Mas agora aqui, voltando à explicação, esse é um costume que eu tenho, certo? Comprimento no mínimo, grossa no máximo e posição no mínimo. Mas se você tem o costume de utilizar as marcas de registro na forma original, é só clicar aqui em restaurar padrões. Ela volta ao original, certo? Agora, aqui, tudo configurado da maneira que eu preciso, eu vou clicar em enviar. Quem já estava acostumado a utilizar o Silhouette Studio V3, quando eu clicava em enviar, ele já mandava direto para corte na Silhouette. Agora não. Quando eu clico em enviar, vai me dar as opções de configuração, para depois sim eu enviar para corte. Nesse caso, como nós estamos utilizando a Silhouette Camel 3, eu tenho a opção de ferramenta número 1 e a ferramenta número 2, respectivamente a vermelha e a azul. Então aqui eu vejo as duas ferramentas individualmente. Agora uma dica para quem fez aí a edição, a configuração de corte no Silhouette Studio V3 e quer abrir aqui no V4. Para algumas pessoas está dando uma mensagem que o tipo de material não foi encontrado. Aparece uma mensagem, deixa eu tentar abrir aqui uma imagem para mostrar para vocês. Ó, é essa imagem, tá? Dá esse erro aqui, uma ou mais definições de materiais ou ação não pode ser encontrado, tá? O que que acontece? Esse arquivo eu editei, eu personalizei lá no meio do mês de abril. Eu ainda estava utilizando a versão beta do Studio V4. E aí, quando eu tento abrir aqui no V4 oficial, como a nomenclatura da maioria dos materiais mudou, materiais e também o nome de algumas ações mesmo no estúdio mudaram, ele vai tentar buscar conforme a memória que eu coloquei quando editei a primeira vez lá no Studio V3. Como ele não encontra, ele vai informar isso, vai dar essa mensagem, mas não significa que eu não vou conseguir abrir. Eu dou OK e ó, ele vai abrir normal. O que vai acontecer é que eu vou precisar configurar de novo a parte de corte, materiais e tudo mais. Se tiver alguma fonte, eu preciso atualizar a parte escrita, tá? Mas só.
até agora, todos os arquivos que eu tentei abrir no Estúdio V4, que eu fiz a edição no V3, que foram criados no V3, no máximo deram essa mensagem, mas é só dar ok que eles abriram. Uma outra coisa interessante é que até essa data, 18 de maio de 2017, todos os arquivos que o Estúdio V4 está salvando, ele está salvando na extensão Estúdio 3. Então, não está salvando ainda, ó, aqui, ó, arquivo salvar como. Não tem a opção salvar no V4. Eu tenho no V2 e no V3. Então, talvez mais para frente mude isso. Vai aparecer aí também a opção de salvar no V4. Mas até o momento, não, tá? Então, é para que todos os arquivos que foram feitos no V3, com a extensão .studio 3, continuem abrindo no V4 normalmente. Vamos voltar aqui então para o nosso arquivo e vamos clicar em enviar. E vamos selecionar o material que eu vou cortar. Para quem estava acostumado a usar Color Plus, por exemplo, 180 de gramatura, estava acostumado a procurar ali o material papel padronizado. Agora você não vai encontrar mais. Você vai encontrar um substituto para este material, que é o papel decorado médio, ok? Se for uma gramatura maior, um pouquinho mais denso, né, tinha a opção de papel flocado, felpudo. Agora, você vai encontrar papel decorado brilho / flocado. Então, precisa verificar qual material que você estava acostumado a utilizar e vai descobrir o material correspondente que está agora no Silhouette Studio V4. A maioria foi realmente alterado. Eu vou imprimir essa arte no papel offset de 180 de gramatura. Então, eu vou selecionar papel decorado médio. Olha aqui embaixo. Aqui já mudou as minhas duas ferramentas para a configuração específica deste material. Então, ele vai me dar a opção da ferramenta número 1 e da ferramenta número 2 aqui, ela vai colocar no mesmo material. As opções tradicionais, eu tenho como colocar corte duplo se for necessário, e se eu quiser, por algum motivo, alterar espessura, velocidade, ou mesmo o número da lâmina, eu posso sim alterar no meu estúdio. Ok? A máquina, ela vai obedecer o que eu definir aqui no programa. Então, é eu que continuo fazendo essa definição. Aqui continua o botão teste de corte e aqui para movimentar a minha base, para que a minha lâmina fique posicionado no local exato onde eu quero fazer um corte, caso necessário aí mexer, ou então para fazer a leitura manual das marcas de registro. Aqui eu continuo com a opção de adicionar material, como eu continuava antes, e eles vão parar aqui no finalzinho dessa minha lista. E para quem estava procurando a configuração de sobrecorte de segmento de linha, é só clicar aqui nesse ícone de engrenagem, ao lado do adicionar novo tipo de material, e vai abrir aqui as opções. Aqui é onde eu edito o material, e para quem utiliza Silhouette Curio, já tem aqui a opção das plataformas de elevação e o sobrecorte de segmento de linha, ele vem desativado, é só clicar em ativar, e ao invés da lâmina parar de cortar onde termina o meu risquinho ali, né, ele vai cortar um pouquinho mais do que o que está definido ali. Ele vai, no caso, ó, 1/10 de milímetro vai cortar a mais da onde termina o meu rastreio, no caso. Tá semi-escondidinho, mas a gente continua tendo essa opção. Eu vou deixar desmarcado, porque eu não vou utilizar essa opção agora. Para voltar agora para a minha tela anterior, né, eu vou clicar em cancelar ou salvar, ou clico em cima de material e eu volto para essa primeira telinha. Então, fizemos a nossa primeira configuração, que é de material. Eu venho para a opção número 2, que está bem mais intuitivo, tem aqui o passo a passo. Agora, então, número 2, que é ação. O que eu quero fazer, aonde? Aqui eu tenho a opção sem corte, cortar ou cortar borda, tanto na ferramenta número 1 como na ferramenta número 2. A opção básica vem ali, automática vem como simples, eu posso cortar por linha ou por cor de preenchimento. Nós vamos mostrar aqui do modo simples nesse vídeo. Aqui eu vou selecionar o que eu quero fazer,
qual a lâmina que eu vou utilizar. Ação, nós vamos cortar hoje, mas eu poderia selecionar pontuação, rascunho ou pontilhado. Quem tem a silhuete Curio pode fazer pontuação em pontilhado, e para quem quer utilizar ou a Sketch Pen ou então o adaptador de caneta, seleciona aqui a opção de rascunho. Olha só, automaticamente aqui vem para caneta, e se eu clicar eu posso selecionar o suporte para canetas. No nosso caso, vamos cortar, deixo em cortar. Por padrão, na ferramenta número 1, vem selecionado aqui lâmina automática, mas se eu quiser utilizar a lâmina roquete, é só clicar em lâmina roquete. Se eu quiser utilizar a lâmina de corte profundo, eu seleciono essa respectiva ferramenta aqui. Eu preciso informar para o meu programa qual a lâmina que eu vou efetivamente utilizar. Por padrão, vem a lâmina automática na ferramenta número 1, tá bom? Mas eu seleciono a que eu quiser. Eu só não posso esquecer de verificar essa parte, é muito importante. Agora, se eu quisesse utilizar a lâmina automática na ferramenta... Eu só posso utilizar a lâmina automática na ferramenta número 1. Hoje, ela é desenvolvida para ser utilizada na ferramenta número 1 e na Silhouette Camel 3. Ela não encaixa na ferramenta número 2 ou em outra máquina, até hoje, tá? Então, eu vou colocar aqui na ferramenta número 1, na Silhouette Camel 3, e na ferramenta número 2, eu posso utilizar aqui a lâmina roquete ou a lâmina de corte profundo, ou adaptador de caneta ou a caneta, mas a lâmina automática nem consta na lista, porque ela não foi desenvolvida para ser utilizada na ferramenta número 2, certo? Agora eu venho e clico em enviar ou próximo. E aqui vocês podem notar que tem um passo a passo em imagens que me explica o que fazer para cortar da maneira correta. No caso aqui, ajustar a lâmina roquete para a profundidade número 3. É que aqui em ação eu coloquei numa das ferramentas a lâmina roquete. Então, quando eu venho aqui, me dá essa opção. Quando eu clico na setinha para ir para o próximo, me diz para posicionar a lâmina automática na ferramenta número 1 e a roquete na ferramenta número 2. Se for o caso de você utilizar as duas lâminas, ok? Seguindo, imprima o desenho na mídia. Eu preciso imprimir a arte, nesse caso, com as marcas de registro. Então, ela vai me lembrar disso. Seguindo, posicione a mídia em uma esteira de corte Camel. Seguindo, posicione os roletes no local correto para que ela consiga prender corretamente a sua base de corte. E depois a gente vai carregar a nossa base. Se aqui, ó, eu tivesse um arquivo de corte regular, né, não precisasse de impressão, eu colocaria a lâmina roquete na profundidade número 3, a lâmina automática na ferramenta número 1, roquete na ferramenta número 2, e aqui, ó, não tem a opção de impressão, lembrete para imprimir, porque eu não vou ter esse trabalho de impressão nesse projeto aqui. Então, só diz para posicionar a mídia no local certo e carregar a base de corte, ok? Então, ficou muito mais intuitivo, ficou muito mais fácil para quem está começando dar uma olhadinha nesse passo a passo para ver se não esqueceu de nada. Aqui, então, nosso projeto enviar, vamos voltar aqui, já fez toda a configuração. Aqui é o botão para adicionar uma máquina por Bluetooth, se for o caso aí, se você comprou o adaptador, que a gente já falou no primeiro vídeo, onde nós conversamos sobre a Silhouette Camel 3, tá aqui no blog. Se não for o caso, né, a gente vai só clicar aqui em iniciar, depois que tá tudo configurado, a base de corte está lá, tudo certinho. Eu vou começar o meu corte, ou iniciar, ou aqui embaixo, enviar. E aí eu vou fazer o meu corte da maneira correta. Eu espero de coração que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas para quem está migrando do 3 para o 4, né? E lembrando que hoje, dia 18 de maio de 2017, essa versão que eu estou utilizando, ok? E que algumas mudanças ainda
vão ocorrer nas atualizações seguintes. Então, alguma coisinha pode aí ser alterada, mas hoje o processo é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Se você ainda não tem a sua silhouette Camel 3, ou a sua silhouette Curio, ou a Portrait, e quer uma silhouette para chamar de sua, é só entrar aí nesse site, ceruloncrafts.com, e utilizar também o cupom de desconto MairaCil, esse mesmo que está aparecendo na sua tela nesse momento, e você vai ter um desconto especial para adquirir a sua máquina. Tão sonhada maquininha dos sonhos. Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, dá um joinha, marca o pessoal, dê a sua opinião. Isso é muito importante para nós. Até o nosso próximo vídeo. Beijocas. Tchau, tchau!